Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui no canal de formação continuada, mais uma vez. Todas as segundas, nós temos esse nosso encontro marcado aqui, com a série Diálogos, Educação e Pesquisa, que tem por objetivo trazer, socializar todas as pesquisas que são feitas e que envolvem a Secretaria de Educação, e a gente convida os pesquisadores que quiserem fazer suas pesquisas, sejam muito bem-vindos, e aqueles que já estão caminhando com a gente convida para que eles apresentem os seus achados, os seus resultados aqui, e que a gente possa aprender sobre a rede, dentro da rede mesmo, tá? E é um espaço bastante caro para a gente, esse aqui. E hoje nós vamos receber uma pessoa bastante querida, né, a professora Vera Placo, que traz aqui a sua equipe de pesquisadoras, né? Temos a Marícia, a Simone, a Gabriela, a Kelly, a Dilma. Se eu esqueci de alguém, por favor, professora Vera, complemente. É um prazer recebê-las aqui. A professora Vera tem uma pesquisa já caminhando desde o ano passado, né? Já tivemos assim, alguns encontros para conhecer um pouco dos resultados, e hoje esse convite aceito, pelo qual a gente agradece bastante, é com a professora Vera e as suas pesquisadoras, as meninas todas aqui. Patrick. Né? Como, professora? Patrick. Patrick? Eu não tenho o nome dele aqui, desculpe, viu? Tudo bem, ele está conosco hoje. Patrick, desculpa, viu, Patrick? Mas você vai ter oportunidade de se apresentar melhor aí, tá? Então, professora Vera, seja muito bem-vinda, né? O tema da sua apresentação e que envolve sua pesquisa são os desafios da escola na atualidade. Qual escola para o século XXI? Eu acho que o tema é absolutamente oportuno, ainda mais com tudo que a gente está vivendo, né? É uma pesquisa ainda que tem etapas ainda para acontecer, não é? Então, seja muito bem-vinda, e a palavra é sua, fique muito à vontade, e nós estaremos aqui muito atentos à explanação de vocês. Muito obrigada, viu, por terem aceito o convite. Nós aqui agradecemos o convite. Estamos muito felizes de estar aqui. Eu sou Vera Placo, sou professora da PUC de São Paulo, e essa equipe de pesquisadores é a equipe do CEPID. Glauco, você põe a transparência para nós? O CEPID é o nosso grupo de pesquisa, cujo nome é Contexto Escolar, Processos Identitários na Formação de Professores e Alunos da Educação Básica. Esse grupo de pesquisa investiga processos constituintes da identidade de profissionais da educação e de alunos da educação básica. Nós queremos entender esses processos na realidade da escola, no contexto da escola, e da perspectiva crítico-reflexiva. O nosso objetivo é nos fundamentar para trabalhar a formação de professores e, como último e mais importante objetivo nosso, o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos da educação básica, os nossos futuros cidadãos. O trabalho do CEPID é um trabalho colaborativo. Nós temos aqui doutores, doutorandos, mestres, mestrandos, alunos da graduação, iniciação científica e outros profissionais. E, ao trabalhar colaborativamente, a gente se fundamenta teoricamente para fazer esse trabalho e, ao mesmo tempo, coleta dados empíricos da realidade da escola para que nós possamos fazer o cruzamento disso e, nesse cruzamento, produzir conhecimento, por um lado, mas, principalmente, pelo nosso trabalho colaborativo, acreditamos estar formando pesquisadores. E vocês vão ver pela qualidade do trabalho apresentado por esse grupo que a gente consegue atingir esses objetivos de uma maneira muito significativa. Pode passar, por favor, Glauco?
A nossa pesquisa, então, é Desafios da Escola na Atualidade, qual a escola para o século XXI? E o nosso objetivo é investigar as concepções de escola, investigar as finalidades da escola, investigar os desafios a que essa escola está confrontada, de maneira que nós possamos melhor compreender os significados dessa escola para os profissionais que nela trabalham. Isso, para nós, é fundamental, tendo em vista os objetivos que a gente explicitou. Como engajamento, para questionar junto com vocês, nós gostaríamos que vocês pensassem nesta situação. Pode passar, Glauco, por favor? Nessa escola em que vivemos, quais os desafios se nos apresentam quanto ao que entendemos por finalidades da escola? Afinal, para que servem as escolas? E, ao trabalhar isso, nós pensamos em realizar uma pesquisa essa que foi realizada em parceria com a EFAP, que enviou para os profissionais da educação do Estado de São Paulo o link de um questionário que nós construímos durante o ano inteiro. Fizemos grandes discussões, levantamos, estudamos os temas, tentando identificar quais os desafios, quais as questões que afligem a escola, e, a partir desta discussão, nós construímos um questionário com 45 questões. Pode passar 2 slides, por favor, Glauco. O slide survey, por favor, metodologia. Isso. Então, nesse questionário, nós temos 45 questões, 25 das quais são de caracterização dos sujeitos e 20 relacionadas àquilo que nós chamamos de eixos, grandes temas da educação que mereceram, a nosso ver, receber um cuidado maior, ouvir a opinião dos participantes, dos profissionais da educação do Estado de São Paulo. Quem respondeu a esse questionário? Foram professores coordenadores, diretores, vice-diretores, supervisores de ensino, dirigentes de ensino e outros profissionais ligados à estrutura da rede pública de educação. Foram a quantidade de pessoas que nós consideramos, e a EFAP considerou junto conosco, um número bastante significativo em relação às pesquisas que são realizadas por meio remoto. Nós realizamos essa pesquisa entre agosto de 2018 e abril de 2019. Pode passar, por favor? Isso. Só para vocês terem uma ideia, eu vou caracterizar muito rapidamente os profissionais. Nós fizemos essa pesquisa junto a profissionais dos anos finais da educação básica. E nós tivemos, nesses 5.005 respondentes, 82% de respondentes de 63 diretorias de ensino do interior do Estado. Foram 4.238 respostas do interior. E 18% em 28 diretorias da Grande São Paulo e capital, num total de 767 profissionais. De professores e professores mediadores, nós tivemos 65% de respondentes, 18% de gestores. Desses gestores, 14% são professores coordenadores, diretores 11%, diretores 5%, supervisores 2% e dirigentes 2%. A maioria dos respondentes são mulheres, são aproximadamente 70% de mulheres. E
nós pedimos a autodeclaração de cor ou raça e tivemos 72,2% de brancos, 14,9% de pardos, 5,4% de pretos, 0,9% amarelos e 0,3% de indígenas. Essa é uma caracterização muito geral, mas, na realidade, nós tivemos muitas outras questões que trouxeram muitas informações sobre essa população. Pode passar, por favor, Glauco. Isso, é assim mesmo. Eu gostaria de lembrar vocês, então, quais os eixos temáticos de que fizeram parte essas 20 questões que nós estudamos. Um deles, finalidades educativas escolares. Outro, formação inicial e continuada. Condições de trabalho. Vulnerabilidades. Tecnologias e políticas públicas. Esse eixo, políticas públicas, nós trabalhamos teoricamente durante mais de ano. E chegamos à conclusão que as normas, as portarias, as legislações, tanto do Estado de São Paulo quanto do Brasil, traziam informações muito significativas, também ligadas a cada um desses eixos. E por isso tomamos a decisão, neste começo de ano de 2020, que o grupo de políticas se distribuísse entre os demais eixos, uma vez que cada um desses eixos exige e traz um conjunto de portarias, um conjunto de regulamentações que são específicos. E por isso nós vamos apresentar hoje 5 eixos. E já passo a palavra para a Marilce, que vai dar continuidade a essa apresentação. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Marilce, eu faço parte do grupo de finalidades educativas escolares. É um grupo composto também pela Alexandra, pela Daniele, pela Laura e pela Margarete. O objetivo do nosso eixo, se você puder ir colocando os slides, Glauco, por favor. O objetivo do nosso eixo, então, é identificar e analisar a percepção dos atores da escola. Então, o que é que os professores, os diretores, supervisores, diretores regionais pensam a respeito dessas finalidades educativas escolares na escola da atualidade. Nossos principais referenciais teóricos foram Lenoir e Libânio, para poder entender um pouco o que são essas finalidades. E aí, de acordo com Lenoir, então, nós podemos entender as finalidades educativas como aquilo que permite determinar o que é que nós agimos, por que é que nós vivemos. Pensar que dentro da escola é o motivo maior do processo da educação escolar, é a finalidade. E em seguida nós vamos perceber aí um esquema que também foi extraído do livro do Lenoir, a nossa colega Daniele que traduziu, e onde nós podemos ver a relação das metas, objetivos, finalidades. Então, nós temos aí a premissa de fundo, todas as questões ideológicas, axiológicas, filosóficas, que fundamentam as finalidades educativas. E podemos perceber que as metas e os objetivos, eles são intuitos que pretendemos atender a curto, médio prazo, que estão mais próximos da realidade da escola e que tem relação direta, então, com essa finalidade, com esse fim maior que a educação possui. No questionário, nós colocamos 3 perguntas que estão direcionadas para a questão das funções. Então, nesse esquema, nós podemos perceber que as funções perpassam os objetivos, a meta e as finalidades. Elas são, então, essa noção de fim que os grupos possuem relacionados às instituições,
mais localizados, mais de acordo com a realidade social local. No questionário, se você puder colocar o próximo slide, por favor, nossa primeira pergunta foi: qual é a função principal que a escola deveria ter? E o resultado, no questionário nós colocamos vários itens que foram frutos de muita pesquisa, como a professora Vera colocou, e eu vou destacar aqui os 3 maiores. Então, os nossos respondentes apontaram que as principais funções da escola deveriam ser formar para a vida e sociedade, formar integralmente o ser e formar o cidadão. A segunda questão que nós colocamos foi: a escola de hoje tem, afinal de contas, essa função que deveria ter? E a maior parte dos nossos respondentes não conseguem enxergar que a escola, na atualidade, exerça o que deveria exercer. Apontando que, neste momento, então, a escola tem a função, hoje, de acolhimento e cuidado, de transmissão de conteúdo e de formação para a vida e sociedade. Nós aprofundamos um pouco cada uma dessas questões para poder discutir, tentar entender o que é essa percepção desses profissionais. Então, é poder perceber que os nossos profissionais entendem que a escola não deve só transmitir conhecimento, não que o conhecimento não seja importante, mas a maneira como ele se desenvolve na escola hoje não é o ideal. Nós precisamos ter uma escola que se preocupe com o ser de uma forma plena, com o ser total, que abranja o sujeito como um todo. E aí, nas considerações finais, então, que nós deixamos para discutir um pouquinho, se você puder colocar o slide, por favor, para poder trazer isso, que os resultados nos mostram que os profissionais não estão satisfeitos com a maneira como acontece. E por que é que não acontece como deveria acontecer? Nós temos muitas questões, muitas hipóteses que são levantadas, mas uma percepção é que a formação não atende o que deveria atender, que os nossos profissionais carecem de condições de trabalho, carecem de formação adequada, carecem das ferramentas ideais para que esse processo possa se desenvolver da maneira adequada, para que a escola possa atender a finalidade que ela tem, que ela deveria ter junto ao ser humano. Então, nós precisamos brigar muito para que se materialize, para que essas condições possam ser efetivadas e para que a escola pública possa atender a todos, para que todos possam aprender com igualdade. As questões políticas, as políticas públicas precisam ser revistas, precisam colocar essas finalidades de uma maneira muito clara, muito objetiva e considerar, possibilitar condições para que elas se efetivem de fato. Nosso currículo precisa ser pensado não como um currículo de mera transmissão de conhecimento que foi historicamente construído, mas como um currículo potente que possa permitir a construção de conhecimentos, um currículo poderoso que possa dar o embasamento que as pessoas precisam para fazer realmente parte dessa sociedade de uma maneira mais ativa, de uma maneira mais ativa, que possa realmente discutir e participar e ter conhecimento e se apropriar da sociedade que vive e se manifestar de uma maneira cidadã nessa sociedade. Uma das coisas que nós discutimos foi que se hoje fizéssemos novamente
esse mesmo questionário, fôssemos discutir estas questões, teríamos outros resultados, tanto em termos de recursos, a tecnologia que se apresenta de uma maneira muito mais evidente, quanto no que diz respeito às próprias finalidades. Com essas questões, nós podemos perceber, com essa questão da pandemia, que o porquê da educação existir, por que é que nós fazemos, que educação é essa que nós fazemos, então essas questões vieram muito mais à tona. Essa é uma das questões que nós gostaríamos de continuar pesquisando, de continuar aprofundando, talvez até com o apoio da EFAP, poder pensar a escola, após a pandemia, qual é a percepção desses profissionais quanto a essa finalidade da escola, para que serve essa escola de fato, né? Então, vou continuar essa conversa agora com a Simone, falando um pouquinho sobre essa formação. Obrigada, Marilce. Boa tarde a todos vocês. Meu nome é Simone, eu faço parte do CEPID, sou doutoranda da professora Vera Placo, e hoje eu estou aqui responsável pelo eixo de formação inicial e continuada. Esse eixo, ele é composto também por outros pesquisadores, né? Se Glauco puder pôr para a gente aí, a Edilene faz parte, a Elga, o Mitch, a Silvana, a Selma e a Thaís. Então, hoje a minha responsabilidade, eu estou aqui representando todo esse time de pesquisadores aí bem potente, né? O objetivo do nosso eixo é identificar e analisar os elementos necessários para a formação inicial e continuada de professores, né, de forma a promover o enfrentamento dos desafios postos à escola, entendendo a formação como a dimensão privilegiada para a qualificação de ensino e promoção das aprendizagens. A gente já parte do pressuposto de que, sem a formação, a gente não consegue atingir o objetivo primeiro, que é uma potência maior na aprendizagem dos nossos alunos, né? E retomo aqui a questão do que a gente está entendendo como formação inicial, que é aquela que acontece na graduação, né? E a formação continuada, partindo do pressuposto que não dá para a gente se formar unicamente na graduação, são todas as atividades formativas que acontecem após a nossa inserção, aí, o nosso desligamento da graduação, tá bom? Para isso, nós analisamos algumas questões, e aí eu vou pedir, Glauco, para você continuar aí para a gente passando os slides. A primeira delas, do nosso questionário, lembrando, assim como a professora Vera nos disse, algumas perguntas ficavam mais direcionadas a alguns dos eixos, né? Então, essa questão era para que os respondentes nos dissessem quais são os 3 temas que eles consideraram iniciais na formação inicial da atualidade, tá bom? E aí nós tivemos como respostas, os dados que nós encontramos aqui nessa questão foi 64% dos respondentes nos assinalaram que as condições de trabalho eram essencial nessa formação inicial. 40,6% nos apontaram as metodologias de ensino e 38,4% a educação inclusiva. Então, a gente percebe aqui o tamanho que ocupa as condições de trabalho numa formação inicial. E quando a gente vai pensar no currículo dessa graduação, o quanto esse tema fica isento desses debates na licenciatura, nas graduações, né? Lembrando também que a gente entende aqui condições de trabalho, todos os aspectos, e aí a nossa colega que vai falar em seguida, a Gabi, condições de trabalho, tanto os aspectos materiais quanto imateriais. Então, o clima escolar é uma condição de trabalho, as questões de falta de recursos materiais, então tudo isso está entendido como condições de trabalho. Pode voltar, Glauco, desculpa, é que eu só fiz um parênteses aqui. Quando a gente olha o cruzamento, né, entre os indicados e a sua função, nós temos os professores nos apontando como o mais importante as condições de trabalho. Então, quando é o professor que nos responde, e a gente fez questão de separar
nessas categorias de professores e gestores, 69% deles nos responderam que condições de trabalho era o mais importante para incluir na formação inicial dos professores. Quando a gente pega o grupo dos gestores, o que aparece são as metodologias de ensino, né? O que nos leva a pensar que são óticas olhadas para uma realidade, a mesma realidade, vistas de óticas diferentes, né? Então, o professor está olhando sobre o dia a dia dele, as condições nos quais ele está sendo, que ele trabalha, que ele planeja, as dificuldades do dia a dia, e o gestor olha pela percepção das condições de um funcionamento, das demandas que ele vai tendo aí com essas diferentes comunidades. Então, é o mesmo cenário visto por percepções diferentes, né, com lentes diferentes. Quando a gente conhece, e só retomando um pouquinho, né, os professores estão muito imersos, esses que nos responderam, desse cotidiano escolar, né? Então, eles já saíram muitos deles já saíram da graduação, dessa primeira formação, e eles provavelmente, é uma hipótese que a gente levanta, eles sentiram muita falta de não conhecer a condição de trabalho antes de inserir no mercado, né? Então, essa é uma das hipóteses do nosso grupo, tá bom? Quando a gente vai para a questão 32, quando a gente pede para que os respondentes coloquem em ordem de importância os temas que eles consideram essenciais, então, dentre todos os temas apresentados, a questão era colocar em ordem de importância. A gente tem o seguinte resultado, né, os dados encontrados. Tanto gestores, e aqui não separando mais, gestores e professores nos apontam que é essencial as condições de trabalho, né? Então, 44,1%, 13,9% como conteúdo específico da disciplina e o desenvolvimento humano, 11,1%. Então, a gente vê aqui o quanto as condições de trabalho têm impactado nas questões de formação dos nossos professores e, consequentemente, uma relação direta com a aprendizagem dos nossos alunos, né? Na questão 33, a gente pediu para que os respondentes assinalassem 3 temas que eles consideraram essenciais para a formação continuada, né? Então, a gente sai da formação inicial e começa a colocar luz na formação continuada que eles têm. E aí os dados encontrados foram 48% colocaram como compartilhamento de práticas como um dos temas importantes aí, fundamentais para a formação continuada, né? 41,7% a intervenção do professor junto aos alunos e 37,7% com tecnologias. E esse dado no nosso grupo nos levou a validar, na verdade, algo que um teórico que a gente estuda bastante também, que é o Tardif, que ele fala desse saber experiencial, né? E o quanto é importante a gente organizar na escola momentos de compartilhamento de práticas, porque através dele a gente vai dar empoderamento ao professor, autonomia, autoria do seu trabalho. A gente vai proporcionar que este professor se sinta potente e realizando aquilo que ele faz de uma forma o melhor que pode, né, no sentido de envolvimento, né? E um outro dado importante aqui que a gente leva em conta aí na análise é de que essas questões elas não aparecem na graduação, na formação inicial, né? A formação inicial ela fica muito mais pautada para as questões do objeto de conhecimento em si, principalmente nesse grupo o qual nós pesquisamos, que são professores dos anos finais, né? Então são professores que fazem a licenciatura, né? Então essas disciplinas acabam não aparecendo, esses temas, né? Quando a gente vai cruzar os dados em relação às funções,
Os professores trazem o compartilhamento de práticas com 51% e os gestores na intervenção professor-aluno. Vejam aqui que a gente tem uma diferença não muito grande e, de novo, a lente é sobre a mesma perspectiva, mas lentes diferentes, porque provavelmente o que chega para o gestor, e isso é uma outra hipótese que a gente vem levantando, são as questões relacionais de professor e aluno, né? E o professor se sente sozinho no não compartilhamento das práticas, né? Quando a gente vai para a questão 34, em que a gente pergunta para que eles coloquem em ordem de importância os temas que eles consideram essenciais na formação continuada do professor, nós encontramos 20% eles trazem como compartilhamento de práticas. Pode mudar, Glauco, porque aí vem do gráfico, fica melhor, por favor. 20% dos respondentes nos trazem novamente o compartilhamento de práticas como mais importante, e aqui lembrando que já são os gestores e os professores, 17% a intervenção do professor junto aos alunos e 12% o conteúdo específico da disciplina. Então aqui aparece novamente a questão de trazer da graduação algo que já foi trabalhado lá, que é o conteúdo específico, que é o que a gente tem. E o compartilhamento de práticas e a intervenção com os alunos é algo que geralmente as graduações não abarcam esse tipo de conteúdo. Tá? Quando a gente vai para a questão 35, em que eles precisam, os nossos respondentes, precisaram mostrar para a gente aí 3 condições que a formação continuada deveria ter para atender as demandas dessa escola da atualidade, eles nos colocam que, novamente, os momentos de partilha de experiências, uma remuneração pelas horas de formação e uma participação do professor na escolha dos temas das formações. Então, a gente, olhando esses dados, a gente vai validando o que a teoria nos diz faz muito tempo, né? Que é preciso partilhar a experiência. Oi? Tempo. Oi, professora. Oi? Cuidado com o tempo. Ah, tá bom, tá acabando. É que eu já estou fazendo as considerações finais. Pode passar, Glauco. E aí nós temos, quando a gente vai olhar os nossos dois atores, professores colocam como mais importante a remuneração pelas horas e os gestores, sim, os momentos de compartilhar experiências, né? E terminando, porque a gente vem aqui para a questão 36, as 3 condições de formação em ordem crescente, de formação continuada, nós temos. Aí sim aparece para tanto professores e gestores, pode passar, por favor, a remuneração pelas horas, o momento para compartilhar e a participação do professor. Então, o que a gente tem olhado para essa análise, né? O quanto condições de trabalho influenciam diretamente na atuação profissional, né? O quanto é necessário dar voz a esse professor na escolha das formações e dos temas, de que a gente, antes de fazer qualquer tipo de formação, a gente precisa conhecer a realidade desses professores e a necessidade de compartilhar práticas, tá bom? E agora eu deixo vocês com a Gabi, que vai continuar falando de forma muito mais aprofundada sobre condições de trabalho. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriela Argolo e eu vou apresentar para vocês a análise de dados do eixo Condições do Trabalho Docente. Se você puder passar para mim, Glauco. Faz parte desse grupo, além de mim, as colegas Elvira Aranha, Luciana Cigala, Luzia Orsolon, Maria Cecília Lins, Maria Benap e Rosemary Vicente. Pode passar. O objetivo desse eixo foi identificar a percepção de educadores da rede pública paulista acerca das condições de trabalho docente e de como tais condições interferem ou não na realização do seu trabalho. Como fundamentação teórica de trabalho docente, nós adotamos o proposto por Oliveira,
que considera sujeitos docentes todos aqueles que atuam no processo educativo, extrapolando a docência à regência da classe. E como fundamentação teórica do conceito de condição de trabalho docente, pode passar, nós nos apoiamos em Oliveira Assunção, que considera os recursos materiais, instalações físicas, insumos, equipamentos, e também as condições de empregabilidade, formas de contratação, remuneração, carreira, relações interpessoais e clima institucional. Pode passar, por favor. Dentre as questões do questionário, nós tínhamos 2 relacionadas diretamente ao eixo, 37 e 38, 4 relacionadas indiretamente, 29, 30, 31 e 32. E nós ainda fizemos uma entrevista com o educador da rede, que complementou a análise desses dados. Eu vou começar para vocês a respeito dos dados do questionário. Nós organizamos em 3 blocos: condições de trabalho e as demandas atuais da escola, condições de trabalho e os desafios dos profissionais de educação, e condições de trabalho e a formação inicial docente. Em relação ao primeiro bloco, na questão 37, pode passar, Glauco, quando foram convidados a assinalar 3 condições necessárias para que o trabalho do professor ocorra de acordo com as demandas atuais, os resultados foram os seguintes: estrutura e recursos materiais oferecidos pela escola, 55,6%, remuneração, 54,1%, progressão, plano de carreira, 49,6%, reconhecimento profissional, 46,7%. Fazia parte ainda dessa questão os itens formação continuada em serviço, equipe de trabalho e clima escolar. Pode voltar lá para mim, por favor, Glauco. Queria chamar a atenção aqui que a soma desses dados extrapolam 100%, porque eles tinham que assinalar 3 condições, então nós consideramos o total de respostas e não de sujeitos. Na questão seguinte, 38, quando tiveram, então, que enumerar as alternativas da questão anterior por ordem de importância, sendo um ou mais importante, os resultados foram os seguintes. Em primeiro lugar, do valor 1, dessa ordem 1, remuneração obteve 28%. O primeiro lugar do valor 2, estrutura e recursos materiais oferecidos pela escola, 22,6%. Em primeiro lugar do valor 3, reconhecimento profissional obteve 19,5%. Pode passar, por favor. No segundo bloco, condições de trabalho e os desafios dos profissionais de educação, na questão 29, pode passar. Condição de trabalho foi o principal desafio do professor no Brasil apontado pelos respondentes, seguido de reconhecimento social e formação continuada. Nesse item também fazia parte as alternativas uso da tecnologia, relações em sala de aula e relações interpessoais para o exercício da função. Na questão 30, que era o maior desafio que você enfrenta no exercício da sua função, vários desafios foram apontados e poderiam ser analisados pelos diferentes eixos. O que chamou a atenção do nosso eixo foi o índice obtido pela alternativa motivação dos alunos, 41,8%. Nós relacionamos ao relato do nosso entrevistado, que aponta para a dificuldade de motivar, engajar, incentivar alunos adolescentes dessa geração, muitos em condições de vulnerabilidade, sem condições adequadas de trabalho. Nessa questão ainda, no campo outros, embora o índice seja baixo, 4,9%, chamou a nossa atenção que quando então, há espaço para que escrevam, as respostas vêm ao encontro da forma como esse eixo compreende a noção de concepção da condição de trabalho docente, Então, a remuneração, condição salarial,
valorização profissional, são alguns itens que aparecem nesse campo aberto. Pode passar, por favor. No último bloco, condições de trabalho e a formação inicial docente, na questão 31, então já abordado pela Simone, vou só assinalar, né, condição de trabalho aparece, então, como um dos temas que obteve maior índice de respostas, 64,1%. Na questão 32, só também para apontar condições de trabalho, aparece como primeiro lugar do valor 1. Pode ir em frente. Então, alguns pontos que nós destacamos em relação à entrevista, né? Então, primeiro que ele reforça que as necessidades de estrutura e de recursos relacionados às questões de empregabilidade, menciona, né, aponta o quanto é aviltante e cruel o professor ter o desafio de ter que entender a sua aula sem ter as condições adequadas de trabalho, né? E defende que se haja um plano de carreira que seja bem pavimentado, claro, para todos os educadores da rede. Como considerações, então, provisórias, o que a gente destaca, primeiro, é que os sujeitos evidenciam a necessidade de condições dignas e condizentes com a responsabilidade que exercem, né, na sua função, que compreende que as condições materiais de trabalho, remuneração, plano de carreira são essenciais para que o trabalho ocorra de acordo com as demandas atuais. Apontam ainda para a necessidade da construção e efetivação de políticas públicas que venham ao encontro das demandas reais de cada realidade escolar, né? E sugere que as condições reais elas precisam ser pensadas dentro do processo de avaliação docente, né, que tem sido negligenciadas nesses processos de avaliação docente. Então, por último, pode apresentar o último slide, só para apresentar para vocês as autoras que eu mencionei no início dessa apresentação, e eu passo a palavra agora para a Kelly. Muito obrigada. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Kelly, eu sou professora da Rede Pública de Santo André, sou doutoranda da professora Vera Placo e vou falar um pouquinho sobre o eixo de tecnologia, da qual faz parte, né, sob orientação, né, coordenação da professora Vera Placo, tem os meus colegas Alciele, o Rafael e a Maria Cristina. Rafael é pós-doutorando, Maria Cristina e Alciele são doutorandas, todos nós sob orientação da professora Vera. A nossa pesquisa sobre tecnologias, no eixo de tecnologias, tem alguns pontos aqui que incidem nessa discussão, né? Então, a articulação dos eixos da pesquisa, os desafios, né, para o professor, né, para as professoras, para o uso das tecnologias digitais, os recursos tecnológicos fundamentais da escola, o uso de recursos tecnológicos para a comunicação e o uso das tecnologias como recurso pedagógico. Só lembrando que os professores que participaram, né, os 5.005 participantes dessa pesquisa são dos anos finais da educação básica, como a professora Vera mencionou no início dessa apresentação. Então, isso muda muito a relação que esses respondentes têm com as tecnologias digitais. Outro fato importante é de pensar, né, a Marilce também comentou na apresentação dela, que esses dados foram coletados antes desse cenário que nós estamos vivendo de pandemia. Então, talvez nesse momento, talvez não, com certeza nesse momento nós teríamos aí questões importantes a considerar, né, nessas respostas, um comparativo, enfim. Na revisão bibliográfica que nós realizamos, nós utilizamos como palavras-chave educação e tecnologia. Selecionamos das 599 pesquisas que retornaram, né, que corroboram com os nossos estudos, selecionamos 75 teses e dissertações e 21 artigos que dão suporte, né, para que a gente avance nos conhecimentos que já foram construídos e discutidos. Na sequência, então, só para a gente ter noção, né, do quanto a tecnologia influencia, né, as tecnologias digitais influenciam nas possibilidades de fazer
essa pesquisa, então só foi possível fazer, né, com as 91 diretorias de ensino do Estado de São Paulo, como a gente vê nesse mapa que está na tela, por conta, né, do meio digital como um suporte para que isso aconteça. No slide seguinte, nós vemos aqui, então, a Grande São Paulo, né? Só a Grande São Paulo já tem dimensão de um estado inteiro, né? E no próximo a gente vê o município de São Paulo, né? Com as suas diretorias todas, com as suas regionais todas, me perdoem, só no município de São Paulo, então, que tem, né, uma dimensão enorme, diferentes territórios, diferentes contextos, diferentes realidades. Então, a importância de considerarmos tudo isso e do quanto a tecnologia digital está envolvida no retorno, né, dessa pesquisa. Na sequência, vou falar para vocês sobre os recursos tecnológicos fundamentais da escola. Então, que nós tivemos aqui, né, de respostas dos nossos participantes, lembrando desse cenário, né, a gente ainda não estava olhando para as questões da pandemia, foi o ano passado, né, então, grande parte, né, 26% trouxeram a questão do uso do computador ou do tablet como recurso fundamental na escola, e 25% trouxe a questão do data show. Então, se a gente pode considerar aqui que metade desses participantes dessa pesquisa trouxeram, né, uma questão de um uso mais cuidado pelo adulto, né, mais restrito, de um uso mais como ferramenta mesmo do que como algo que está incorporado ali no cotidiano, tá? Ainda numa concepção, né, se a gente for trazendo o que a gente tem acompanhado de pesquisas, ainda numa concepção de transmissão, né, pensando na transmissão de conteúdos, enfim, não mudando a metodologia como os conteúdos e como as discussões são encaminhadas com os estudantes. Em seguida, os nossos participantes responderam se a tecnologia deveria ser utilizada, né, como meio de comunicação, com quais segmentos, né? Então, 37% trouxe que deveria ser utilizada como meio de comunicação com alunos, seguido de 33,8% com gestores e pares, e, na sequência, 28,8% com os familiares. Então, esse a gente pode ver que ainda é né, as respostas estão um tanto mais equilibradas entre alunos, gestores, né, entre estudantes, gestores e familiares, como esse meio de comunicação. E eu vejo que agora a gente tem necessitado olhar muito, né, se me permitem esse parênteses aqui, a gente tem necessitado olhar muito para o uso que a gente faz dessas tecnologias digitais e como uma forma também de aproximar, né? Então, muitas vezes a gente fica numa discussão do quão distante as tecnologias nos deixam, mas que agora a gente vê como de verdade, uma possibilidade de aproximação, né? Salvo as restrições, enfim, mas como formas da gente buscar caminho para se aproximar da comunidade, para nos aproximarmos dos estudantes também. O próximo gráfico, ele traz a questão da tecnologia digital como um recurso pedagógico, e esse gráfico também, ele tá bem diverso aí, tá bem equilibrado, né? Mas a gente ainda pode ver uma predominância para o uso em pesquisas escolares e para o uso em atualização de conteúdo, né? Para os estudantes, para os professores, como planejamento e desenvolvimento de atividades, né? O uso para planejar e desenvolver atividades, e para fazer registros pedagógicos e administrativos. Então, aqui tem um equilíbrio, né? Então, mostra aqui, penso que seja um cenário favorável à ideia da cultura digital dentro dos espaços escolares, e que a gente tem que pensar, e que hoje a gente pode pensar que esses espaços escolares, eles são muito além dos muros da escola, né? E o maior desafio, o último gráfico que eu vou apresentar para vocês, o maior desafio enfrentado em relação ao uso da tecnologia em sala de aula. Então, veja que mais da metade dos respondentes trouxeram a escassez de recursos
né, para esse uso, né? Então, se a gente for fazer uma relação ali direta do uso desses recursos com o que foi apontado inicialmente como, preciso de computador, preciso de tablet, né, de fato, a gente tem uma questão muito forte aí, né, de uso desses equipamentos e de manutenção e tantas questões para olhar quando a gente, né, faz essa relação direta. E, em seguida, nesse mesmo gráfico, a questão do aprendizado integrado também, né, que traz como um desafio. Pode voltar, Glauco, por favor, no gráfico anterior. Isso. A questão do aprendizado integrado como sendo um desafio, né, para o uso das tecnologias digitais em sala, né? Porque muitas vezes usa a tecnologia digital como algo acessório, não como um caminho, não como uma estratégia, não como algo que a hora que eu preciso lançar mão da tecnologia para uma pesquisa, para uma ferramenta, para uma forma diferente de consumir tecnologia digital que eu consiga fazer, né? Então, se a gente for pensando aqui como todos os eixos dessa pesquisa estão interligados, né? Quando a gente fala da questão da formação, a gente fala das condições, das finalidades educativas, né? Então, o quanto um vai influenciando e vai aparecendo no eixo que os outros colegas estão pesquisando, né, formando essa grande pesquisa, né. Em seguida, a gente aponta aqui a BNCC, né, que é uma lei federal implementada em 2017, que traz, né, a tecnologia. Então, as tecnologias digitais, então esses são alguns dos nossos referenciais que estamos utilizando para a discussão desses dados. A questão apontada por Gracioso, do letramento 4.0, do professor Carlos Marcelo Garcia, que traz a questão da inovação, né, da tecnologia digital para a inovação e para a prática docente, pesquisas da OCDE, e Chiossi, que traz as questões das novas formas de aprender e ensinar. Então, essas são algumas das nossas bases para a discussão, para a próxima etapa da nossa pesquisa, tá certo? Obrigada, vou passar a palavra agora para o eixo de vulnerabilidades com a Dilma e com o Patrick. Obrigada, Kelly. Olá, boa tarde, eu sou a Dilma, eu sou parte do grupo de vulnerabilidades, pensando na distribuição dos eixos dessa pesquisa, e nós temos nos debruçado dentro do grupo a identificar, compreender e também a analisar os temas relacionados à grande categoria vulnerabilidade. O eixo ele é composto por mim, pela Camila, pode passar o slide, por favor, pela Larissa, a Luciane, o Peterson e o Patrick, que está aqui conosco também, colaborando com essa discussão. Entre os objetivos do nosso eixo, para a contribuição na pesquisa, nós temos indagado sobre quais os temas mais desafiadores que estão presentes hoje na escola. Então, nós temos buscado conceituar e correlacionar com os aspectos da desigualdade social. Então, pode passar, por favor. Então, entre os objetivos está identificar quais são esses temas relacionados à vulnerabilidade que permeiam todo o cotidiano dos profissionais que estão na escola pública paulista da atualidade. Identificando esses temas, nós queremos conceituá-los e correlacioná-los com os aspectos referentes à desigualdade socioeconômica. Pode passar, por favor. E aí, um ponto de reflexão que o nosso grupo tem se colocado é pensar quais são esses temas, né? Que temas são esses e como os profissionais da escola, professores, diretores, coordenadores pedagógicos, como eles têm lidado com tudo isso. Pode passar. E aí, como um ponto de reflexão para essa conversa, eu trago aqui, né, em nome do grupo, um recorte que fizemos do Libânio para dizer que a escola, né, ela é uma síntese de tudo que acontece na sociedade. A escola, ela pois, o lugar onde se encontra, né? Então, a escola tem lá suas culturas, os seus costumes, diversas etnias, linguagens, e vão convivendo dialogicamente, dialeticamente
Então, esse é um ponto para a nossa reflexão, para apresentarmos aí, então, o conceito de vulnerabilidade e também o que esses descritores vão revelando sobre o cotidiano dos professores relacionado a esse tema. Nós partimos da ideia de que o conceito de vulnerabilidade ele é bastante abrangente, ele é complexo, portanto, a gente não se orienta somente pela via da discussão sobre pobreza e riqueza, mas a gente olha para essa complexidade implícita no termo, relacionados à vantagem dos sujeitos frente às condições materiais e objetivas, frente às condições de acessar os seus direitos de cidadania, a situação em que esses recursos são repassados aos grupos sociais, se são suficientes e insuficientes para lidar com as suas próprias demandas e oportunidades que a sociedade oferece. E também a gente tem observado a condição desses sujeitos em contextos de vulnerabilidade, que são aqueles que têm menores possibilidades de se movimentarem nas estruturas sociais em que eles ocupam nessa atualidade. Esse conceito de vulnerabilidade a gente tem adotado a partir de Abramová e Rua, né, tem nos ajudado a refletir sobre esse tema, para pensar aí os descritores de vulnerabilidade e discuti-los de uma maneira que traga subsídios para a escola pública, para o campo da pesquisa e também para a área de políticas em educação. Ao todo, são 16 descritores. Nós temos aglutinado eles em pelo menos 8 dimensões mais abrangentes. Então, esses descritores compreendem aí nessas dimensões questões psíquicas, de violência, relacionadas à educação especial, à sexualidade, à diversidade, às mídias sociais, as adicções e as desigualdades socioeconômicas também, com ênfase nos aspectos socioeconômicos, que foram ressaltados pelos sujeitos durante a coleta dos dados. Entre as possibilidades de respostas, né, quando nós perguntamos para esses sujeitos quais são os temas que atravessam o seu cotidiano, que são mais desafiadores, entre as possibilidades de resposta, surgiram esses 16 indicadores em que os sujeitos poderiam dizer: considero que esse tema deve ser abordado, esse tema já é discutido na minha escola, esse tema ainda é um desafio e precisa de intervenção, sendo que cada respondente poderia assinalar as 3 opções, né? E aí nós tivemos esse gráfico a seguir. Esse gráfico ele mostra para a gente quais são os 5 principais descritores abordados hoje na escola, né? Depressão, questões socioemocionais, questões emocionais, a automutilação, o suicídio e a violência. Essas são pautas hoje que já estão sendo abordadas na escola, né? Então, a gente tem aí para a depressão, que deve ser abordado na escola. Depressão, 47,8% dos respondentes dizem que precisa ser abordado. Então, esses 5 indicadores mostram que essas pautas são importantes, né? Questões emocionais, automutilação, suicídio e violência são pautas que são urgentes e necessárias de serem discutidas. Quais são os temas, então, que já estão sendo discutidos, né? Já está sendo discutido na escola: as dificuldades de aprendizagem, drogas, agressão, a pessoa com deficiência e também a violência. Nós temos entendido que essa abordagem já vem sendo discutida na escola com um suporte pedagógico e curricular, né? E aí nós passamos para o aspecto do que é o desafio. Qual é o grande desafio hoje na visão desses protagonistas que participam da pesquisa? O grande desafio hoje são esses 5 descritores: o suicídio, a depressão, o gênero, a automutilação e as questões emocionais. A gente percebe que esses temas, eles são temas muito atuais, eles são temas que estão aí envolvidos, né, numa série de questões, são ainda tratados como tabus pela sociedade e que carecem, né, um olhar multidisciplinar, e carecem uma atenção, uma articulação especial da escola com outras áreas, né,
no caso a saúde, por exemplo. Pode passar o próximo slide, por favor. Esses temas, eles são colocados por esses sujeitos como temas importantes, como temas urgentes, né? Como temas que são complexos, que são atuais. E essa abordagem multidisciplinar, via escola e via políticas educacionais, ela tem como objetivo o acolhimento das demandas desses sujeitos e também o favorecimento das condições de trabalho dos profissionais que estão na escola, visto que lidar com questões de suicídio, depressão, automutilação e questões emocionais não são contempladas ao longo da formação dos professores. Então, aí a necessidade dessa abordagem multidisciplinar para tratar esses temas. Próximo slide, por favor. Bom, aqui algumas reflexões. Aqui algumas reflexões a respeito da vulnerabilidade. As vulnerabilidades, elas estão manifestas na escola e elas não são dadas aleatoriamente. Elas estão tecidas de uma maneira muito bem articulada com uma série de fenômenos e de processos que acontecem na sociedade. E essa compreensão vai exigir das políticas públicas e também da educação esse olhar sistêmico. Esses desafios todos que são colocados pelos professores, né, referente ao eixo de vulnerabilidades, eles são desafios que estão relacionados também, segundo as nossas interpretações, com a própria qualidade de vida que a população paulista vive, desfruta no território, e também com a qualidade do acesso aos bens e aos serviços públicos para essa população. Como eu falei, as questões relacionadas à condição psíquica, bem como a discussão sobre gênero, ainda são considerados tabus na nossa sociedade. Existe aí uma série de ideias equivocadas, né, e também preconceituosas envolvendo esses temas, né, e elas necessitam urgentemente ser desmistificadas, ser problematizadas, né, lembrando que a escola, ela tem um papel que é fundamental, um papel que é social, um papel que é político, né, que é fundamental na dignificação da pessoa humana. A escola, ela se constitui como um lugar que é importante, que é privilegiado, um lugar, né, onde as discussões de temas devem estar relacionadas com temas que atravessam a vida dos sujeitos, né, que trabalham na escola, que estudam nessa escola, né, e da comunidade onde essa escola está inserida. Nós vimos na apresentação anterior, né, que um dos dados do estudo, né, do grupo anterior, os sujeitos dizem: é importante formar para a vida e para a sociedade. Então, quer dizer, há um indício aí de que os sujeitos da escola hoje, os atores escolares, eles estão chamando para nós essa responsabilidade, né, de que possamos criar uma estrutura em que a educação ela forme para a vida em sua plenitude, resguardando o direito da vida, os direitos sociais, os direitos fundamentais da pessoa, né? E aí, por fim, algumas referências que nós utilizamos, e caso haja interesse em conhecer um pouco mais, fica aí a dica dessas referências bibliográficas, e eu agradeço essa oportunidade, passo a bola agora para a Tânia. Muito obrigada. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde a todos, todas, professora Vera, equipe, pesquisadores, educadores, eu estou acompanhando. Não consegui entrar logo no início, né? Tive um probleminha técnico aqui, mas estou acompanhando. Quero parabenizar a todos aí pela apresentação e fazer alguns comentários também muito importantes. Contamos hoje com quase 800 pessoas nos assistindo no aplicativo, que é muito bacana, né? Lembro também que a nossa transmissão ocorre ao vivo no canal do Facebook e também do YouTube, do Centro de Mídia.
Então, os professores estão muito interessados, tem várias perguntas aqui sobre o material, como que eles podem conseguir as questões, mas eu vou passar a algumas perguntas aqui. Não, primeiro os elogios, né? E já passo a palavra aqui também para a Silene. Deixa eu pegar aqui. Professora Vera. Olha, professora Vera, a Adriana, o Adriano Borbach, ele faz um elogio, diz que é uma excelente pesquisadora, foi muito bom trazê-la hoje para o canal. A professora Juliana Devec também, e aí eu vou ler na íntegra o que está escrito aqui. Professora Vera, sua linda, saudade das suas aulas. Eu acredito que seja uma aluna que tem a professora no coração. Tenho também a professora Vânia, que faz uma sugestão também, diz que gostou bastante do tema, mas também sugere também que o canal e que nós possamos também trazer a pesquisadora Ana Maria Saul, né, para apresentar também a sua pesquisa. Agradecemos também a sugestão, temos um canal também para isso. E vou colocar aqui também algumas questões que foram perguntadas. A professora Carla, ela coloca que discussões sobre as condições reais e ideais de trabalho é um ponto muito importante para todos e para todos os segmentos da escola, pois em condições boas ou ruins, interferem diretamente na possibilidade de experimentação de novas metodologias de ensino, tecnologias e, consequentemente, na melhora do ensino e do trato também com os educandos. Então, ela faz um comentário também sobre os temas trazidos aí na pesquisa. E ela pergunta também de que maneira ela pode obter o resultado dessa pesquisa, se está publicado, de que forma eles podem conhecer melhor os dados da pesquisa. Tem uma outra pergunta também na mesma linha, né? Perguntando sobre as questões que foram colocadas para os professores, né? Se eles têm acesso também às perguntas que foram feitas, então são perguntas com referência ao material. Eu tenho outras aqui, mas vou parar por aqui e vou ver quem que pode responder. Professora Vera, fica à vontade. Eu vou começar respondendo a primeira questão a respeito de que maneira obter os resultados. Nós estamos realizando essa pesquisa em parceria, sim, com a EFAP, mas com o fomento do CNPq. E nós temos que, até o final do ano, apresentar um relatório para o CNPq. Então, o relatório completo que nós vamos enviar para o CNPq vai ficar também disponibilizado. Nós temos uma página no Facebook chamada CEPID, onde a gente coloca algumas coisas, mas que a gente também pode colocar esses resultados à medida que nós vamos terminando os relatórios. Essa é uma fase muito importante para nós. Sistematizar os dados, organizar os dados, apresentá-los de maneira integrada, articulada ao CNPq e também à comunidade científica. Nós já apresentamos alguns resultados no Edustre, o ano passado, pretendemos apresentar também no ENDIP deste ano, e vamos deixar à disposição também no CEPID, na nossa página do CEPID. Por outro lado, a mesma resposta vale para as questões do questionário. Todas as escolas de São Paulo, do estado de São Paulo, receberam um link, mas nós vamos também colocar um link no CEPID. Isto é, esse link vai ficar à disposição. Por quê? Porque nós pretendemos agora, numa segunda fase, colocar estas questões e esse questionário para todos os professores, independente de serem a rede ou não. E, portanto, para ser na nossa página do Facebook, ele fica muito mais democraticamente posto à disposição, certo? Com relação às condições reais e ideais, devem ser colocadas como importantes e elas não devem ser perdidas de vista. Eu acho que
O pessoal do grupo de condições, a Gabriela, pode fazer comentários, mas eu quero só chamar a atenção de que condições de trabalho são materiais e imateriais. Isto é salário, é carreira, é recurso físico para a escola, é banda larga de internet, etc. Mas é também condições de trabalho pedagógico, clima escolar, ambiente democrático para o aluno e para os professores. E isto, gente, é uma luta que não deve parar. Nunca. Sempre podemos reivindicar salário, mas quantas vezes, de verdade, temos reivindicado melhores condições pedagógicas para o nosso trabalho? E é isso que eu acho que a gente precisa também valorizar. Não sei se a Gabriela gostaria de acrescentar alguma coisa a esse meu comentário. Eu acrescentaria, professora, só que se a escola, né, então agregando aí o que a senhora apontou, que eu acho que é o item de mais relevância, né, a gente não perder de vista das condições materiais e imateriais também, mas se a escola ela é o lugar em que esse professor se desenvolve profissionalmente, né? Se a gente está falando de um lugar que é carente, então ele é carente de recursos físicos, materiais, ele é carente de clima institucional, ele é carente de valorização, ele é carente de gestão, né? Esse desenvolvimento profissional ele também fica prejudicado, né? Então, o que a gente vê que os dados apontam é que não pode ser atribuído normalmente atribuído ao professor uma formação desqualificada, uma formação que não é adequada, né? Abaixa a qualidade do ensino, e que de fato o que os dados apontam, né? E o que a literatura também vem discutindo é que as condições adequadas de trabalho, materiais e imateriais, elas são de extrema relevância para que a gente possa fazer uma mudança de fato aí na qualidade da educação que nós todos almejamos. E acho, Gabriela, que quando você fala em desenvolvimento profissional do professor, eu queria acrescentar um dado que tem sido objeto do trabalho do CEPID, que é a Constituição Identitária do Professor. A Constituição Identitária do Professor, onde é que ela se realiza? Na escola. E isto é fundamental, e as condições de trabalho, as condições de vida, as condições pedagógicas em sala de aula, as relações que ele estabelece com o seu orientando, com o seu aluno, são fundamentais para ele se constituir professor. E, portanto, será sempre uma necessidade fundamental para o trabalho do professor considerar essas condições. Muito bom. Acho que é isso, Tânia. Obrigada, professora Vera. Obrigada, equipe, também. Eu tenho, olha, nós estamos agora com quase 830 profissionais nos assistindo, né? Tem aumentado exponencialmente, é muito bacana, ficamos muito felizes com isso. Eu vou colocar vou responder, na verdade, uma pergunta que foi colocada sobre a apresentação de hoje, né? Sobre a nossa webinar de hoje, se ela vai ficar disponível. Então, eu vou aqui repetir a informação que no canal do YouTube, o canal oficial do Centro de Mídia, a transmissão ocorre ao vivo e depois, posteriormente, essa apresentação, esse vídeo, vai ficar disponível para que seja acessado com formato de reprise, tá? Então, os educadores podem ficar tranquilos que tem condição de verificar depois essa apresentação mais tarde, em outro horário, outro dia, tá? Isso aí fica bem tranquilo. O professor Luiz Sérgio também agradece bastante a oportunidade de aperfeiçoamento. A professora Vânia Maria coloca que é bem interessante essa troca de conhecimento. A professora Ana Maria, ela coloca que educação sempre será um desafio, por isso precisamos muito de formação, e está muito contente em receber a senhora e a equipe hoje aqui, né? Ela fala que se sente privilegiada.
A professora Michele Carvalho agradece muito a oportunidade de aperfeiçoamento. A professora Margarida achou o tema muito importante, parabéns, adorei. O professor Fábio Sérgio, formação riquíssima também. E a Bruna coloca, né, que a troca de experiência sempre nos ajuda. Eu tenho uma questão aqui também, professora, do Bruno, com relação ao protagonismo juvenil. Ele coloca, também foi falado aí ao longo da apresentação, né, sobre essa questão, e ele coloca como e quais as propostas para estabelecer uma posição plena de protagonismo juvenil nas escolas, onde professores e gestores oferecem alguma resistência em ouvir os estudantes. A senhora poderia comentar, ou alguém da sua equipe também, sobre isso? Alguém quer falar? O silêncio. Um de cada um. Eu posso falar. O Bruno, boa tarde, Bruno. Meu nome é Simone, né? E eu vou tentar responder a sua pergunta tão difícil. Não é uma pergunta fácil, né? Porque, assim, a gente precisa entender um pouquinho o contexto e o porquê que esses professores não querem dar escuta a esses jovens, né? Muitas vezes é porque eles não sabem o que fazer com as respostas dos jovens, né? Os jovens, eles nos tiram do lugar confortável, a gente eles nos instigam isso, né? A minha experiência em educação tem me feito ver que não dá para a gente querer fazer tudo de uma vez. Então, rodas de conversas menores, começar com os professores que estão mais aptos a essa escuta, escutar os professores primeiro, porque às vezes a gente pede para que eles escutem os alunos, mas a gente não os escuta. Então, medidas que parecem ser tão rotineiras, corriqueiras, se isso for feito de forma constante, coerente, por toda uma equipe, eu acredito que a gente tem um resultado melhor, né? De uma escola em que, na verdade, se escute mais, se escute os professores, se escute os alunos e se escute as famílias também, né? Os gestores, porque, afinal de contas, formamos várias comunidades para o único fim, para o melhor desenvolvimento, para o desenvolvimento pleno para todos esses estudantes. Então, eu penso que medidas pequenas de escuta, porque o exercício da escuta também leva tempo, né? Não é, eu costumo falar que não é igual fritar um pastel no óleo quente muito rápido. Isso leva tempo para ser constituído, tá bom? Não sei se eu te respondi, se eu te ajudei. Professora, a senhora quer me complementar? Eu acho que a observação que eu faço volta à questão identitária, que é como é que eu posso contribuir para a constituição identitária desse jovem, que é o que possibilita a ele um protagonismo, se o próprio professor não tem as condições para a constituição da sua identidade, para esse protagonismo também. E é isso, em síntese, o que a Simone falou muito bem. Tá? Muito bom. A professora Vera também, a professora Simone. Professora Vera, vou fazer um comentário aqui, é importante deixar o registro. O professor Sérgio, ele disse que a senhora é bastante simpática e disse que se parece fisicamente com a Rainha Elizabeth. Não, não faça isso. São os cabelos brancos, cabelos brancos. Só isso. Não tenho essa magnitude de realeza e nem pretendo. Mas, muito bacana. A professora Cláudia também diz excelente formação, assunto do nosso cotidiano, né? E, assim, muitas pessoas têm elogiado a apresentação, a forma como tem sido colocada de maneira muito clara, tem trazido esclarecimentos, né? Então o pessoal está gostando bastante. Eu vou passar a palavra também para a Silene, agora, né, Silene, se tem alguma questão também, um comentário. Na sequência, acho que eu tenho mais 2 ou 3 perguntas, mas é questão de vulnerabilidade, mas você pode continuar, por favor. Ok, obrigada, Tânia. Eu tenho algumas questões e a gente não vai ter tempo de discutir, mas a gente vai ter, com certeza, outras oportunidades para a gente continuar se falando, porque eu acho que a volta de vocês
é primordial. Eu acho que tem bastante coisa aí que pode contribuir bastante. Eu acho que uma primeira coisa que eu gostaria de dizer, não é uma pergunta, mas eu gostaria de dizer, é que, assim, esses pontos todos levantados têm um ponto de intersecção, tem intersecção com o plano estratégico que a Secretaria montou para os 4 anos, né, dessa gestão, e foi um planejamento montado a partir de ouvir os gestores dentro da estrutura da própria Secretaria. Então, nesse plano estratégico, a gente tem, assim, como demandas apontadas, levantadas, né, categorizadas, muito do que vocês trouxeram aqui. E que a Secretaria trabalha em cima desse plano estratégico. Enfim, o 2020 veio dar uma atropelada generalizada, né, mas uma série de ações foram desencadeadas nesse sentido de atender a essas demandas. Então, eu acho que seria bastante interessante, se vocês não tiveram ainda contato com esse documento, porque ele tenta buscar alternativas para algumas dessas questões nevrálgicas, né, que foram sentidas também no levantamento que a própria Secretaria fez. E eu acho que a Secretaria pode aproveitar bastante, beber muito dessa fonte que está sendo trazida por vocês nessa pesquisa. Então, eu fico feliz de conhecer o planejamento estratégico e saber que essas questões estão aí no horizonte, né, dessa gestão para tratamento e devolutiva, intervenção nesse meio. Né? Silene, se você me permite... Pois não, professora. Eu acho importante você falar isso, porque é alguma coisa que nos vai levar necessariamente a dar uma olhada melhor no plano. O grupo de política já deu uma estudada nele, mas nós não discutimos coletivamente. Então, eu acho que fica interessante realmente essa provocação, porque se vocês já têm ideias e propostas em relação a isso, com certeza para nós vai ser interessante entrecruzar com as conclusões a que estamos chegando. Muito obrigada. Sim, eu acho importante, porque a gente tem como fazer isso num crescendo, quer dizer, a pesquisa aponta, né, ela ilumina algumas questões, o plano estratégico coloca outras, e aí a gente pode, inclusive, cotejar o quanto a Secretaria avança para atender a essas demandas, considerando que a gente tem, em 2020, uma coisa bem atípica, né, e que aí a pesquisa também ela poderia ser revista nesse outro contexto, com outras contribuições. Né? Então, eu acho que há um movimento de uma crescente de olhar para os achados, olhar as propostas da Secretaria e continuar nesse movimento com um caminho aí grande para a gente percorrer, nesse sentido de que a pesquisa traga essas contribuições e ajude a enxergar onde é que as coisas se realizam e de que forma. Né? A gente não tem muito tempo, mas me chamou muito a atenção 2 questões sobremaneira, outras questões também, mas essas 2 me chamaram muito a atenção, que seria uma pergunta para a Gabriela, que não ficou muito claro, Gabriela, e que eu gostaria muito que você falasse um pouquinho dessa... Você colocou assim, a avaliação docente é um processo negligenciado, né? Isso foi trazido na pesquisa. Será que você consegue explicar um pouquinho melhor isso, para que a gente tenha uma dimensão, inclusive até para contrapor com o plano estratégico, que a gente tem itens lá, né, que tem a ver com essa questão da avaliação? Você poderia contemplar um pouquinho para a gente, mesmo de uma forma rápida, nesse momento? Sim, Silene. Vou tentar ser bem breve. Só fazendo um complemento à sua fala em relação ao plano estratégico, o eixo condições de trabalho se debruçou nele, não tanto quanto de políticas, e foi interessante porque a gente... Vocês estão me ouvindo? Eu acho que agora sim, deu uma apagada. Eu vou tentar desligar meu celular aqui para ver se melhora. Consegui aqui. Estão me ouvindo?
Sim. Uhum. Sim. Tá, então o eixo de condições de trabalho viu, analisou, né, um pouco o plano estratégico e o plano de modernização da carreira, e isso fez com que a gente até também ressignificasse a ideia de construção de política pública, né, para pensar que há políticas e como a gente pode ajudar para que, de fato, elas sejam efetivadas com a nossa pesquisa, né, a partir do plano estratégico. E o que nós buscamos, essas considerações, por isso que elas estão lá como provisórias, né? Uma primeira busca do nosso eixo em relação à avaliação, nós tentamos entender se, quando esse professor da rede ele é avaliado, se aparece, isso a gente também fez uma pergunta para o nosso entrevistado, né? Se aparece itens que remetam às condições de trabalho, às condições reais de trabalho, né? Para que, de alguma forma, essa avaliação ela possa revelar não só conteúdos relacionados aos alunos, mas cruzar, né, o resultado desse desempenho com as condições reais nas quais ele exerceu essa prática, né, o seu trabalho docente. Tem uma hipótese aí que a gente não efetivou, né, ainda, mas de que é preciso considerar essas condições reais desse professor, né, que é de uma escola que tenha todos os recursos, que tem um clima institucional adequado, tenha condições materiais que são mais condizentes com a responsabilidade da sua função, e um outro professor que esteja numa realidade com mais precariedade, né? Então, essa relação que a gente iniciou, né, uma reflexão e que a gente ainda está a caminho. Ok, entendi. Agora eu entendi a dimensão da colocação, sim. Kelly, eu tenho questões de tecnologia, que é uma área cara para mim, mas a gente vai ter que conversar numa outra oportunidade, que a gente está em cima da hora. Mas eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, convidá-las para voltar, né? O Patrick está presente também, que volte, né, Patrick, para você poder se colocar também, que a gente tenha oportunidade de fazer outros questionamentos, que a gente não vai ter tempo aqui agora, infelizmente, né? Mas é uma questão muito cara para a gente, muito rica, e realmente a gente conta que vocês voltem, para a gente poder aprender mais com essa pesquisa de vocês. Eu vou passar a palavra para vocês para as despedidas, né, Tânia? Eu acho que a gente não tem mais tempo, mas antes de passar, e vou me despedir também, eu queria lembrar a vocês de os gestores e professores que tiverem experiências importantes, interessantes, inovadoras em suas escolas, que a gente tem aí o Prêmio Gestão Escolar com inscrições abertas até o dia 15 de agosto, e que vocês que tiverem essa vontade de participar, que procure, por gentileza, o supervisor responsável na diretoria de ensino de vocês. A EFAP também vai estar publicando muitas informações no site a respeito, né? E a gente convida a todos vocês que tenham aí, nesse período em que a gente está vivendo, eu acho que muitas coisas interessantíssimas aconteceram também, e é uma oportunidade para que vocês socializem e que a gente aprenda com as experiências da rede. Então, fica esse convite, né, para que vocês se inscrevam no Prêmio Gestão 2020. O meu agradecimento, o convite para que vocês voltem segunda-feira que vem, que a gente vai ter mais gente convidada aqui, que realiza pesquisa e que a gente possa aprender com aquilo que a gente percebe dentro da nossa própria rede. Muito obrigada, e eu passo a palavra, professora Vera e sua equipe, novamente agradecendo. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês, agradecemos imensamente o convite e nos colocamos à disposição para outros momentos de diálogo
para outros momentos em que nós possamos realmente trocar as nossas experiências. A gente quer conhecer cada dia mais, quer conhecer de perto essa rede que nos é tão cara. Eu passo a palavra rapidamente aos meus colegas, aos meus amigos do Grupo CEPID, para um tchau. Muito obrigada, gente. Até mais. Acho que a gente não tem mais tempo, a Paloma já nos avisou, eu deixo um beijo grande e agradeço em nome de todo mundo, tá bom? Muito bom estar com vocês e a gente espera voltar logo. Muito obrigada. Um beijo, então. Bom, agradecemos aí a presença de todos e todas nessa tarde, né? Tivemos a professora Vera junto com a equipe aqui do CEPID. Com certeza, peço aí que ela venha novamente nos atender aí no próximo convite, porque as perguntas ficaram pendentes aqui, né? Imagino que tenha sido de muita valia para a rede, muita curiosidade, né? Então, em nome da EFAP e também da Silene, a gente refaz o nosso convite aí para em breve tê-la novamente com a sua equipe. Bom, me despeço aqui, deixando um grande abraço a todos, agradecendo a audiência dessa tarde e indicando novamente que o programa vai ser reprisado, está lá no canal do YouTube do Centro de Mídia, tá? Então lá vocês vão encontrar novamente toda essa apresentação da tarde de hoje e a EFAP está à disposição, bem como toda a secretaria. Obrigada mais uma vez, obrigada a presença de todos. Boa tarde. Boa tarde.